Para que a gente possa compreender a palavra que foi para nós proclamada agora, é preciso a gente retroceder um pouquinho na leitura do Evangelho de São Marcos. Se você está com a Bíblia, você pode abrir capítulo 10 de São Marcos, sobretudo a partir do versículo 17. Quando Jesus saiu de casa para caminhar um pouco, o Evangelho diz que um homem veio correndo, se ajoelhou perto dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Bom mestre, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Mas responde ali o seu questionamento. Tu conheces os mandamentos? E o próprio Senhor diz: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás a ninguém, e honra teu pai e tua mãe. Em seguida o homem responde: eu tenho observado tudo isto desde a minha juventude. E Jesus, olhando com amor para aquele homem, disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas quando ele ouviu isto, ficou abatido e cheio de tristeza foi embora, porque era muito rico. Então Jesus olhou ao redor, e os discípulos que se admiravam, ele disse: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Meus filhos, disse ele de novo, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados. Perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer, estamos nos versículos 28. Eis que nós deixamos tudo, Senhor, e te seguimos. E Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes nesta vida, mas com perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. E muitos do que agora são primeiro serão os últimos, e muitos dos que agora são últimos serão os primeiros. Assim, agora nós podemos compreender em que contexto se dá esta palavra que Jesus dirige para nós na novena, dentro desse diálogo de chamado, de desprendimento da vida para acolher a proposta do reino de Deus para este mundo. E de como uma vida de liberdade em relação às coisas deste tempo nos garantirá a vida eterna.
Esses dias o mundo foi surpreendido pela feliz notícia de que o Papa Francisco reconheceu o segundo milagre do beato Carlo Acutis, um jovem italiano que viveu há pouco tempo entre nós. Sua mãe, inclusive, ainda vive. Esta semana ganhou também muita repercussão a figura da mãe do Carlo Acutis, porque ela é um testemunho vivo da santidade daquele menino que morreu muito jovem, mas deixou um lastro de devoção, e talvez neste mundo globalizado nunca um beato conseguiu chegar a tantos corações e a tantos países como este menino chamado Carlo. Geralmente, quando está em processo de canonização, o culto de beatificação fica circunscrito ao ambiente onde ele viveu, às igrejas por onde ele passou, mas com ele aconteceu o contrário. Como logo a internet levou o seu nome a todo mundo, talvez nós já tínhamos um santo venerado em todo mundo, mesmo antes dele ser plenamente reconhecido. A canonização, de fato, ainda não aconteceu. Mas uma palavra me chama muita atenção na vida de Jesus, da vida de Carlo Acutis, com a sua amizade com Jesus. Quando um certo dia o seu pai teve uma oportunidade de lhe oferecer um presente, vendo a total dedicação dele às coisas de Deus, disse: você deseja visitar a Terra Santa? Nós vamos fazer um esforço para que você vá aonde Cristo de fato esteve. E ele disse: não quero. Porque em Israel Cristo esteve, mas nas igrejas aqui ao redor da minha casa, Cristo está. Os que desejavam ver Cristo naquele tempo precisavam fazer longas caminhadas, enfrentar a dureza dos terrenos, se submeter muitas vezes à dificuldade das multidões. Eu posso, com poucos passos, ter o Senhor só para mim, em qualquer sacrário de nossas igrejas. Ele não foi. E nós temos essa oferta de salvação tão próxima da nossa vida, e às vezes não reconhecemos essa predileção que Deus nos dá. Os últimos, nós que fazemos parte da última etapa da humanidade que precisa alcançar a salvação, somos extremamente privilegiados por termos tantas manifestações do amor de Deus. São tantas, um Deus tão próximo, uma igreja tão atuante, uma vida missionária tão dedicada, corações arrebatados pelo Evangelho vão fazendo com que o mundo experimente a novidade do Evangelho de Jesus Cristo hoje, aqui, nesta igreja, nesta multidão que está aqui. Os frutos desta evangelização são alcançados. Aquele homem perguntava: o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus não nega que o caminho é simples. Conhece os mandamentos? E é interessante que os mandamentos são divididos em duas grandes pedras. Os 3 primeiros se referem ao culto a Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão. E o terceiro? Este é o mais difícil, né? Guardar as festas, a começar pelo domingo. É o mais difícil dos mandamentos da lei de Deus. Porque se todo batizado
resolvesse guardar o domingo, aqui ia ser um desespero. Mas como vocês não fazem isso, então a gente pode se acomodar muito bem numa igreja pequena. E revela algo muito interessante, quando identifica somente a segunda parte, que são os mandamentos que dizem respeito à nossa relação com o próximo. Os relacionamentos que temos com os outros. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Fazem com que quem observa tudo isso esteja até mesmo próximo de Deus. Quem consegue fazer isso ao próximo, não negará os 3 primeiros. Mas aquele homem sai triste, mesmo depois de uma vida intensa, de observação, de proximidade dos mandamentos, ele não tem coragem de fazer a última coisa que falta: se desprender deste mundo para se prender totalmente a Cristo. Jesus não diz assim, né? Olha, a tua riqueza te atrapalha. Ele disse assim: te desprende dela e vem. E vem. Este chamado é feito a muitos de nós também. Ainda hoje se renova esse grande chamamento no coração de muitos aqui. Mas o estar preso, o desprendimento não sendo realizado, muitos ainda continuam com a sua angústia, com a sua tristeza, porque se consideram ricos neste mundo e não capazes de entregar a Deus o que te pertence. A palavra que me fez ser padre, ou pelo menos reconhecer que eu precisava viver como um, foi justamente essa. No momento de uma profunda crise de fé, eu pedi a Deus que Deus tirasse a minha vida. E eu fiz um voto a Ele. Eu disse: Senhor, resolva este problema e a minha vida é tua. Eu achava que Deus gostava assim de pegar gordinho e botar na fogueira só pelo simples fato de fazer menos um existir, né? Então, igual o amostradinho do Instagram, né? Não, amostradinho, tchau. Eu achava que Deus era aquele, né? Tinha o prazer, vou carimbar a tua passagem, né? E aquele voto naquele dia fez, com alguns tempos, a vida se encaixar, a bênção chegar, e eu de fato reconhecia que Deus tinha agido diante daquele propósito. Eu só não saberia que dia que Ele trazia a conta. E aí eu já vivia assim, né? Ou seja, na hora que Deus resolver cobrar, tchau, já era. Mas eu achava que era a morte. Quando foi um belo dia, eu me lembro a data, a hora e a circunstância, era 28 de dezembro de 2004, na porta da igreja de São Gonçalo, em Amarante, às 6 da tarde, quando o sino tocou. Eu estava perto de uma mesa com Dom Celso, quando ele perguntou se eu não queria ser padre. E eu tinha horror à vida de padre, como ainda hoje eu tenho. Acho que é uma vida plenamente injusta. Tem gente que, hoje até botei no Instagram um padre revoltado, tem gente que tem o prazer de dizer que eu faço a opção de não celebrar. Meu Deus, quanta missa. Ah, porque eu vim só para lhe ver. Eu disse, pois perdeu, foi tempo. Fez bem eu não ter vindo. Se veio só para me ver, perdeu o seu tempo.
Aí naquele instante Dom Celso disse assim: meu filho, eu disse para ele que perguntou se eu queria ser padre, eu disse: Deus me livre. Foi a palavra que eu disse naquela hora. Não tenho esse desejo. Ele disse: pois saiba que Deus tem muitas formas de tomar nas mãos o que é dele. E naquela hora eu compreendi que a vida não podia mais continuar, porque ali Deus tinha tomado, verdadeiramente. Ele não estava pedindo para deixar alguns aspectos da vida. Ele estava pedindo para deixar absolutamente tudo. Pai, mãe, que mais? Meu Jesus, é tanta coisa. Irmãos, irmãs, campos, casa, até a mulherzinha que Deus tinha feito para mim, meu Deus. Tudo por causa de mim e do meu evangelho. Mas ele disse: receberás nesta vida 100 vezes mais, com perseguições, é claro. Mas no futuro isso é o que mais alegra. No futuro, a vida eterna. Compreender isso, meu irmão e minha irmã, não é fazer da vida um chamado especialíssimo, a vocação que talvez Deus tenha me dado, até mesmo por iniciativa, misericórdia dele. Porque com certeza ele tinha pessoas muito melhores do que eu. Eu me lembro que no dia 29 de janeiro, de 2005, quando iniciou o seminário, nós éramos 29. Tinha um filho do Arthur, lá no meio. Filho da Carmélia ali. Tinha um lá também. 2005. E aí, na primeira reunião, sentamos assim numa roda, e o padre no meio, e ele pediu para cada um contar a sua história, a história do seu chamado, a vida que você tinha com Jesus. E olha, aquele povo cantava tanta história bonita. Quando ele disse que era filho de um diácono, aí eu disse: pois pronto. Eu não posso nem ser padre, porque meu pai nem católico não é direito. E eram tantas histórias bonitas, sabe, que eu fui deixando para falar por último. Talvez quando chegou lá pelo último, eu disse: olha, eu sou Jailton, nasci em tal lugar, sou filho de fulano e fulano. E assim, eu não sei por que eu estou aqui. Só disseram que eu precisava vir. E a vida seguiu. 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2013, terminei a formação. Dos 29, só tinha eu. A sala estava vazia. Aí entrou outra crise maior ainda, né? Quando ia saindo 1, 2, 5, 6, eu ia lá e dizia: eu também vou me embora, porque se aqueles lá estão saindo, não está restando só quem não presta, né? Mas o Senhor ia confirmando, né? Ia fazendo isto, para que nós tivéssemos claro que a vocação que Deus nos chama é um dom irrevogável. Em 2013, já na véspera da ordenação, isso já há 10 anos atrás, porque faço 10 anos de padre daqui a 15 dias, eu descobri, né, que Deus não tinha me chamado naquele dia. Deus tinha me escolhido desde a eternidade para ser padre. E que eu pudesse fazer o que quisesse. A vida não poderia ser mudada, porque os planos são dele.
Essa palavra do Evangelho, a coisa que mais me chama a atenção é que diz que Jesus olhou para aquele homem com amor. Mas mesmo olhando com amor e tendo amor por ele, não tirou dele a liberdade de escolher. Eu queria ter tido a oportunidade de ter visto o que aconteceu com a vida daquele homem. Se em algum momento a riqueza dele acabou para que ele pudesse voltar para Jesus. Aí eu te digo, meu irmão, o que é que precisa acabar na tua vida para tu te entregar inteiramente a Jesus? É a saúde? É os bens? É a família que tu tanto preserva? É os campos? É o emprego? Tem gente que prefere viver num pecado esperando um dia passar num concurso para poder se casar. Pode? Um infeliz desse? Ou outros tantos que dizem assim, não, eu não tenho tempo. Eu não consigo ter uma da igreja. 24 horas no dia, 7 dias na semana. Eu disse para uma pessoa essa semana, que disse, qual é a tua desculpa para não vir à missa? Aí ela disse, eu não gosto de levantar cedo, tem missa 5 horas da tarde. Ah, mas eu não gosto de missa de domingo, tem sábado. Ah, mas 5 horas da tarde, depois do almoço, a gente dá um sono. Depois eu vou arrumar um padre para rezar 11 horas da manhã. Mas eu não quero te deixar sem essa desculpa, com esta desculpa. Como também disse para outra pessoa durante o dia votivo de ontem, que ela disse plenamente que precisava voltar. E eu disse para ela, você já está. E como eu queria dizer para tantos vocês já estão. O reino de Deus já alcançou. Esta igreja já se renovou tanto nestes últimos anos. E o que é que está faltando? O que é que está faltando? Muitos diziam que faltava um padre mais próximo. Tem. Outros diziam que faltavam mais iniciativas da igreja. Não falta. Outros até dizem assim, não, faltam mais programações para que a gente sinta a presença de Deus. O que é isso que nós vivemos aqui? O que não pode mais acontecer é você arrumar mais uma desculpa e sair daqui para longe de Deus. Amém.